agradecer a presença de todo mundo. Esse evento que a gente está realizando, ele acontece como parte da curricularização da extensão da disciplina de informática do curso de agronomia. Então, agora quem está fazendo essa disciplina é a turma do primeiro ano, que começou agora em 2020 o curso. O objetivo, então, dessa curricularização da extensão é que a gente aproxime a comunidade externa ao IFSC. E o que a gente preparou aqui foram apresentações para que a gente depois possa fazer a discussão sobre aplicações de TI na agronomia, em especial aplicações que possam otimizar os processos agronômicos. Originalmente nós faríamos esse evento presencialmente, mas aí por conta da pandemia a gente precisou se adaptar para fazê-lo online. Então, como que a gente pensou a organização dele? Nós vamos passar 3 apresentações, são apresentações curtas, no máximo 5 minutos, e aí depois de um bloco de 3 apresentações a gente faz uma discussão. Aí depois mais 3 apresentações e uma discussão, 3 apresentações e uma discussão. Serão 4 blocos, ou seja, teremos 12 vídeos no total, e poderemos então fazer as discussões entre esses vídeos. Gostaria de falar também que, apesar de eu ser professor de informática deles, de agronomia eu tenho muito pouco, na verdade, praticamente nada. Então, também vou me colocar aí na discussão como iniciante, e os alunos também, lembrando que eles são do primeiro ano, então, todos nós estamos aprendendo ainda sobre agronomia e aplicação de informática na agronomia. Então, a ideia é que a gente faça discussões aqui, não tão aprofundadas, claro, se a gente conseguir se aprofundar vai ser bom, mas talvez a gente não consiga chegar num nível tão complexo. Mas ainda assim, eu acho que vai ser bastante proveitoso aí para a gente ir desenvolvendo esse conhecimento. Beleza? Alguém gostaria de falar alguma coisa antes da gente começar os vídeos? Então, relembrando que eu estou gravando aqui, depois a gente vai disponibilizar também a gravação, provavelmente no YouTube e quem sabe alguma outra plataforma. Se alguém puder dar um alô, até para eu saber que eu não estou falando sozinho, se está tudo certo. Alô, tudo ok? Tudo certo? Então vamos lá para os primeiros vídeos. Então eu vou passar aqui. Bem, então olá a todos, meu nome é Henrique Stolt e eu faço dupla com o Adriano Silva nesse trabalho. Somos do primeiro semestre de agronomia. Então, nosso tema é sobre softwares para a administração rural. Estou aqui trazendo 2 breves notícias. Pesquisa revela que 84,1% dos produtores rurais usam tecnologias digitais no campo. Então, esse estudo revelou que a tecnologia já está bem empregada aí no campo, que é mais em smartphones. Por exemplo, hoje em dia, quase todo mundo tem um smartphone, desde uma criança de 13, 14 anos até um vovô aí. Então, esse estudo foi realizado pela Sebrae, então é um estudo verídico que comprova isso. E outra notícia aqui, um olho no plantel e o outro no celular. Aplicativos transformam a realidade na produção de Santa Catarina. Então, tem vários aplicativos já destinados à área de suínos, aves, leite, principalmente, que já ajudam aí o produtor na gestão do negócio. Tanto o pequeno, médio, grande produtor já ajuda. Então, a administração e a gestão. Administrar é planejar e controlar com uma visão geral, mas uma visão geral da parte financeira e a parte pessoal. Já a gestão, ela pega uma área mais específica. A gestão exige um detalhamento maior das operações agrícolas, por exemplo. Por exemplo, a gestão da produção, a gestão da parte financeira, a gestão pessoal. O que os softwares para a administração rural vêm trazer para nós de benefícios, vantagens? Eles trazem a maior facilidade, porque você já está com o smartphone na mão ali, você pega um computador, digita tudo ali, não precisa gastar, às vezes, um papel e tudo mais, né? Traz mais agilidade, segurança.
comunicação, verificação. Você pode registrar todos os gastos em detalhes, né? Planejar para não se tornar refém da casa. Eu precisei comprar um produto lá, mas não tenho caixa. Talvez se tivesse planejado antes, você poderia ter um caixa para poder comprar esse produto, às vezes não precisar gastar, parcelar esse produto e pagar em juros, por exemplo. Saber o custo, controlar o estoque que tem dentro da propriedade ou até o estoque que já tem na cooperativa, por exemplo, né? A equipe, controlar a equipe, os colaboradores, se tiver, registrar todas as operações, pragas, etc. E também o monitoramento desses dados e a validação deles. Então, utilizando como conhecimento, não fazendo propaganda nenhuma, o Aegro, que está sendo bastante utilizado. Ele faz uns 4, 5 anos que ele está no mercado, e ele é uma boa ferramenta para a administração do negócio. Com ele, você permite fazer o planejamento, você consegue fazer os custos, orçar o custo, no caso, fazer quanto já está gastando, se for tudo anotado certinho, também tem os infográficos que ajudam na melhor interpretação, no caso, né? Então, aqui esse aplicativo vai desde uma pequena propriedade de 6 hectares a uma propriedade grande de 6 mil. Tem a versão grátis dele no Play Store. Eu baixei, eu uso aqui para a propriedade dos meus pais, estou usando. E ele é de grande valia. Também me permite mapear as áreas e tudo mais para saber quanto está produzindo em cada área. Quanto foi plantado, o que foi plantado e assim fazer toda a administração. É claro que isso aqui é por conhecimento, não tem nada de propaganda aqui. E também junto com ele, mais voltado à área da agricultura de precisão, para ter um melhor controle, tem o Climate Field View. Ele é uma plataforma que tem um dispositivo que é conectado às máquinas, né? Então, todos esses dados são cruzados, desde o plantio, a pulverização, a colheita, e assim consegue ter uma melhor visão geral do que está acontecendo naquela área, o que está acontecendo ali e tudo mais. E o interessante é que esse Climate Field View, ele cruza as informações com a Aegro, é possível cruzar essas informações com aquele outro, com a Aegro. Fazendo assim, você pode saber quanto está produzindo lá, quanto você gastou lá, para fazer uma melhor administração até das próprias áreas. Mas hoje também existe uma gama muito grande desses softwares utilizados, desde o Excel, que já é uma ferramenta bem tradicional, e se o produtor fizer tudo certinho ali, ele vai ter, com certeza, tiver o custo orçado ali, saber interpretar os dados, ele vai ter grande sucesso no negócio dele. Aqui mais um aplicativo CPE, que é um indicador de preços e tudo mais. Então, era isso. Muito obrigado. Pessoal, então esse foi o primeiro vídeo. E só para eu confirmar, vocês conseguiram escutar o áudio bem? Beleza. Então vamos partir para os próximos 2 vídeos. Aí eu não vou fazer um intervalo entre os dois. E aí partimos para as discussões desses 3 primeiros. Bom, meu nome é Carlos e hoje vamos apresentar aqui sobre o mapeamento na agricultura de precisão. Bom, o mapeamento aí na agricultura da precisão ele é realizado através dos sensores acoplados em máquinas e também captados por satélites. Assim, tendo mais uma ampla visão do que é colhido sobre as lavouras. E assim, com os sensores e os satélites, ele é feito um mapeamento aí geral da lavoura, e assim ela consegue produzir e saber o que é mais produzido, em que está em verde, e menos produzido, o que está em vermelho, certo? Meu nome é Mauro e eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre os mapas de baixa produtividade. Essa gleba que vocês conseguem ver aqui nessa imagem, ela está dividida em 3 cores, vermelha, amarela e verde. A vermelha produziu de 8 a 22 toneladas
por hectare. A amarela produziu de 22 a 26 toneladas por hectare. E a verde produziu de 26 a 68 toneladas por hectare. Ou seja, a área em vermelha e a amarela necessitam de uma atenção redobrada, pois provavelmente elas precisam de uma correção, seja ela nutricional ou manejo de praga e doença. Os pontos negativos dos mapas de produtividade. A falta de profissionais capacitados, que é um grande limitador para a expansão dessa nova tecnologia, por conta de que muitas pessoas ainda são leigos na parte de agricultura de precisão. A falta de conhecimento, ou seja, muitos produtores até têm os sensores necessários para fazer os mapas de produtividade, porém, eles não sabem como utilizá-los e até nem mesmo sabem que tem esses sensores nos seus equipamentos. E o alto investimento inicial, que é um grande limitador para a expansão da agricultura de precisão, por conta de que você tem que retirar um dinheiro para fazer o investimento inicial. Os pontos positivos dos mapas de produtividade. O aumento da produtividade, por conta de que você corrige apenas as áreas que é necessário, o que você consegue fazer uma padronização da média daquela gleba. Correção do solo precisa, ou seja, você não vai gastar a mesma quantidade, no caso de calcário, para fazer a correção de pH, na área total. Você vai fazer a utilização de calcário em maior quantidade apenas nas áreas que têm a maior demanda. Economia nas práticas de correção, por conta de que você não vai jogar adubo em excesso, você vai jogar a quantidade necessária para fazer a correção desse solo. Beleza, pessoal. Então, esse foi o segundo vídeo. Estamos indo para o terceiro e depois fazemos a discussão. Bom dia, meu nome é Douglas Cruz, sou aluno da primeira fase do curso de agronomia do IFSC de Canudos. Vou apresentar o seminário de extensão da disciplina de informática sobre a aplicação da informática na agricultura de precisão. Vou falar mais em específico sobre a correção do solo. Então, em todas as etapas da agricultura de precisão, a informática está diretamente ligada. Nessa parte de correção de solos, primeiramente é feita com o GPS a medição da área total do terreno em que vai ser feita a agricultura de precisão. Logo após, essa área total é dividida em pequenas outras áreas. Como o próprio nome diz, agricultura de precisão. Essa divisão é feita justamente para ser mais precisa. É feita a divisão e cada uma dessas pequenas áreas terá um número. Essa divisão ela é feita através do próprio GPS ou através de softwares, softwares da agricultura de precisão. Logo após, será feita a coleta do solo. Então, depois de ser feito todo esse processo aqui, isso gerará um mapa, e esse mapa será mandado para o GPS do quadriciclo, que normalmente a agricultura de precisão é feita com um quadriciclo, que já vem integrado com o sistema de GPS, e esse quadriciclo passará pela área fazendo a coleta desse solo. Então, aqui nesse GPS é a ilustração de como fica a área dividida e numerada, porque as áreas divididas e numeradas. Logo após ser feito isso, o solo será mandado para o laboratório, será feita a interpretação desse solo, ver o que esse solo está necessitando para uma possível aplicação. Então, se está necessitando de calcário, será feita a aplicação do calcário, como aqui está representado. Aquele primeiro mapa da divisão, agora ele já interpretado com o que o solo está necessitando, ele é mandado para o GPS da máquina que faz a aplicação do calcário. Então, essa máquina passará pela área total, mas ela só irá distribuir o calcário na medida em que determinada parte do solo necessita, através de sensores e também do GPS dela. Então, por exemplo, aqui em 5,43 hectares, ela não aplicou nada. Isso significa que nessa parte,
o solo não necessitava de calagem. Então, através do GPS e através de sensores presentes nela, ela não aplicou. Então, por aí, como a gente vê, como a informática é de extrema importância, a economia que isso dá. Então, e aqui, como a gente pode ver, em 110,35 hectares, por exemplo, ela aplicou de 1.500 a 2.000 toneladas. Aqui em 2,18 hectares, 4.500. Então, isso gera uma economia muito grande. Como a gente viu, a informática é de extrema importância na agricultura de precisão, pois ela gera economia, facilita muito. Então, pessoal, terminando aqui o primeiro bloco de vídeos, gostaria então de que nós fizéssemos uma discussão sobre eles. Quem teria algum comentário, alguma contribuição que pudesse fazer? Pode ficar à vontade para ligar o microfone, tá bom? Eu tenho uma dúvida até. Eu acho que no segundo vídeo foi falado do alto investimento necessário para colocar os sensores nas máquinas. Alguém sabe estimar mais ou menos quanto é esse custo? Essa pergunta é específica para o pessoal da apresentação ou num contexto geral? Não, para o contexto geral. Agora, nas discussões, todo mundo pode participar e ajudar. Essa pergunta do custo ela é bem relativa, porque são vários sistemas, né, que podem ser acoplados. Então, a parte de correção de solo seria um equipamento, a parte de plantio, plantadeira, trator seriam outros equipamentos, né? E na colheitadeira seria um terceiro equipamento para descobrir quanto exatamente está sendo colhido de cada ponto específico daquele que foi detalhado, mas um conjunto completo hoje dificilmente vai baixar de 100 mil reais para você ter instalado. E o retorno do investimento, ele acontece depois de mais ou menos quanto tempo? Então, professor, na verdade, assim também, as máquinas foram aumentando de tamanho, então foi aumentando a eficiência. Se você plantava antes com 20 dias, com essa tecnologia você reduziu para 10, você diminuiu mão de obra, você diminuiu os custos com os próprios implementos, e no final você acaba ganhando em produtividade e aproveitando a oportunidade de plantio, porque de repente se começa a chover e fica 15 ou 20 dias sem poder plantar, você deixa de colher, né, deixa de produzir menos. Mas no retorno médio, eu acredito que nos 4, 5 anos o pessoal já tem tido um retorno quase que eficiente, até porque o solo e todo o sistema não vai conseguir responder no primeiro ano, porque o próprio solo demora para receber toda essa correção, todo esse material que foi feito. Então, olhando assim pelo pessoal que trabalha, acredita-se que em torno de 4, 5 anos o investimento já deve ter retorno suficiente para compensar os custos e dar um retorno bom para quem investiu, né? Professor, Entendi. só complementando o que o Cleiton falou ali, também existe a questão de economia. Por exemplo, com aqueles mapas, você tem uma economia muito grande, por exemplo, em calcário, que você não vai aplicar na área toda, ele só vai disponibilizar onde necessita, né? Então, por exemplo, antes era feito, vamos dizer assim, 5 toneladas na área inteira, por hectare ou por alqueire, né?
Agora ele vai aplicar somente aonde o solo necessita, né? Isso gera uma economia muito grande. Sim. Essa aplicação do calcário foi bem interessante. E aí, justamente pela minha falta de conhecimento da aplicação aí da informática na agronomia, mas me chamou a atenção ali na apresentação da primeira equipe, que é um percentual alto de utilização de tecnologia, informática, já na agronomia. Eles até colocaram ali um estudo de mais ou menos 84%. Tem muita coisa aí para a gente realmente aprender e entender como funciona. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. E a pergunta do Giovanni, considerando o valor das máquinas, qual seria o valor só desses equipamentos que são acoplados nas máquinas ou até mesmo de um software que você vai usar no celular, no tablet? O software é barato comparado com as máquinas? Eu acho assim que comparado com as máquinas é um valor considerado não tão baixo, mas comparado às máquinas sim, né? Porque hoje, como o Cleiton falou, as máquinas aumentaram de tamanho, né? E o custo também. Então, já que você vai comprar uma máquina, vamos dizer assim, de 100, 200 mil reais, não custa você instalar um equipamento que ele vai te trazer um retorno, como o Cleiton falou, né? Em 4, 5 anos. E aí o Cleiton complementou ali no chat que muitas dessas máquinas já vêm, né, com todo o conjunto, então você não precisaria investir mais ainda. Exatamente. Se vocês conhecem, pode falar, desculpa. Que nem quando vem acoplado já com as máquinas é um valor mais barato, né? Se você for comprar separado, aí o valor é bem mais alto. E vocês sabem dizer se tem que pagar algum valor de manutenção para, por exemplo, acessar uma plataforma online, um aplicativo? Eu vi ali o Cleiton que você ainda paga pelo sinal de GPS para ter um sinal bom, né? Isso, professor. Então, assim, no caso, essa questão da precisão, por exemplo, vamos imaginar assim uma pulverização, né? Você está pulverizando e chega num ponto que você já passou e você não quer repetir a pulverização. Vai pegar, por exemplo, 2, 3 bicos do pulverizador nessa área. Então, existem a tecnologia que ele vai desligando bico por bico, ou conjunto por conjunto, de 3 em 3 ou de 5 em 5, para quando chegar na área que já passou, ele automaticamente desligar a aplicação nesse ponto específico. Agora imagine o plantio de soja ou de feijão ou alguma outra cultura que requer 20, 30 centímetros de diferença entre as linhas. Então, quanto mais preciso, tem alguma tecnologia paga, no caso, que é mais cara, que você tem uma precisão ali de 5 centímetros, para mais ou para menos. Então, quanto mais preciso for essa tecnologia, depende da sua necessidade também, mais alto ou maior seria o custo que você está pagando para receber esse sinal. Seria mais ou menos uma TV paga, né? Quanto mais canais você tem, maior o teu desembolso, né? Tá bem legal. Alguém tem mais algum comentário em relação a esses 3 primeiros vídeos? Não, então acho que a gente pode partir para os próximos. Eles também vão ser, principalmente em relação à agricultura de precisão, e aí nos outros já muda um pouquinho o assunto. Beleza? Então vamos lá. Então, nosso trabalho é sobre plantio e fertilizantes na agricultura de precisão. Basicamente, o que é agricultura de precisão? Nada mais é do que uma série de aparelhagens que
auxiliam o produtor rural desde a hora da correção do solo, na hora do plantio e até na hora da colheita. Então, como todos nós sabemos, dentro do Brasil, em todos os outros países, sempre ocorre uma variação na qualidade do solo. Por exemplo, aqui no sul, nós temos um solo muito diferente do que tem na Bahia, que até agora estão começando a plantar soja na Bahia, e lá tem um grande potencial. E o que acontece? Então, lá na Bahia, você não vai precisar, ou vai precisar de alguma coisa que aqui no sul vai precisar menos, ou uma quantidade maior ou menor. Então, é isso que os aparelhos de GPS fazem. Eles mapeiam para ver aonde você vai precisar tal insumo ou tal fertilizante. Esses aparelhos também servem para distribuir de uma maneira correta dentro de uma própria localidade, no caso, dentro de uma própria área. Então, certa parte daquela área não precisa de tanto calcário, por exemplo, mas já em outra área vai precisar de uma quantidade maior, ou pelo menos a metade. Então, é isso que esses aparelhos vão fazer. Eles vão mapear, vão fazer uma análise, né, e vão apresentar para o agricultor aonde ele vai ter que aplicar e aonde ele não vai precisar aplicar, ou aonde ele vai precisar aplicar uma quantidade menor. Então, hoje esse trabalho, ele é um custo muito alto. Então, geralmente, quem faz agricultura de precisão é os agricultores maiores, né? E o corretivo e fertilizantes. Então, a gente apresenta vários tipos de fertilizantes, e também esse é uma das coisas que esses softwares vão fazer para nivelar isso e aplicar de uma forma correta, deixando o solo, todo o solo de uma maneira mais parecida de uma parte com a outra. E com certeza isso vai gerar uma economia, pois numa área que o agricultor ia aplicar bastante, ele vai deixar de aplicar porque lá não precisa. Vai aumentar a produtividade, porque lá naquela parte que não estava produzindo, ele vai começar a produzir melhor. Diminui os impactos ambientais, pois dependendo da área não vai precisar tanto adubo químico ou resíduo químico. E o plantio na agricultura de precisão. Como eu tinha falado, a agricultura de precisão vai desde a parte do preparo de solo, do plantio e da colheita. Então, no plantio, os benefícios que ele traz. Ele vai também, igual nos fertilizantes, vai diminuir o custo, pois, digamos, numa área lá que por exemplo, a plantadeira já passou, então, a hora que ela chegar nessa linha de volta, ela vai acabar desligando automaticamente, e isso vai deixar com que não caia semente onde já caiu semente, e assim por diante, dentro de várias partes. O monitoramento de semente, para ver se a semente está caindo certinha, e ele também vai diminuir a mão de obra, pois com vários sensores e monitor de plantio, etc., evita de que uma pessoa esteja lá em cima da plantadeira cuidando e analisando. Tudo isso vai ser feito por sensores, né? Também reduz o impacto ambiental.
É isso. Beleza, então vamos para o quinto vídeo. Olá, eu sou o Kleber e eu vou explicar melhor para você como funciona a agricultura de precisão. Com o passar dos anos, a agricultura de precisão ela estava evoluindo de maneira surreal. Cada vez mais é utilizado alguns meios para facilitar o processo, como o uso de imagens por satélite, sistemas de informação geográfica, GPS, equipamentos automatizados, são alguns dos recursos empregados à disposição dos agricultores para a realização dessa agricultura. Mas hoje em dia já existem conhecimentos e informações bem estabelecidos, que permitem o seu emprego de maneira muito mais simples. A agricultura de precisão, ela leva em consideração as diversas condições do solo e das plantas dentro de uma área de cultivo. Com as técnicas e os equipamentos certos, os agricultores podem melhorar e muito a gestão, com a adoção de manejos diferenciados para as diversas zonas identificadas. Hoje em dia existem sensores agrícolas, e eles funcionam por sistema óptico, térmico ou elétrico. E eles conseguem visar a saúde da produção de uma forma mais instantânea. Então o produtor ele consegue ter uma medida mais rápida para saber o que está acontecendo com a sua lavoura. Esses tipos de sensores, eles podem ser instalados em drones ou em maquinários agrícolas, o que facilita muito o seu uso na área de fruticultura. Além disso, existem aplicativos que podem ser conectados a uma armadilha de pragas, possibilitando o produtor a fazer a aplicação de defensivos corretamente, reduzindo custos e protegendo o equilíbrio ecológico da lavoura. Um dos desafios da agricultura de precisão nasceu baseado no estudo da variabilidade especial da safra, principalmente das características de solo. Isso funciona muito bem para grãos e fibras, culturas anuais onde não importa a massa produzida. Para culturas perenes, no caso de frutas, além da variabilidade especial, também é necessário observar a variabilidade temporal, pois a planta pode apresentar respostas no segundo e no terceiro ano após uma ação corretiva. De certa forma, isso caracteriza a variabilidade ambiental da produção e exige uma grande quantidade de dados para que faça sentido, além do treinamento adequado para a tal geração e manejo desta informação. Além disso, a gente deve considerar o uso dessas frutas. A produção e colheita têm diferentes focos, consumo in natura ou industrialização. Basicamente, há grandes diferenças de tratamento dos dados e das informações quando se busca qualidade ou quantidade destas frutas. Uma praga que pode afetar uma produção inteira é a mosca da fruta. Ela ataca principalmente o caroço, como da ameixa e do pêssego, e provoca o apodrecimento do fruto e pode levar o produtor a perder uma produção inteira. Uma das soluções empregadas foi o uso de armadilhas. Com ela foi possível reduzir o uso de inseticidas e aumentar a produção, reduzindo custos. Isso conseguimos perceber a importância da agricultura de precisão. Conseguimos reduzir custos, aumentar a produção e diminuir o impacto ambiental. Então vamos para a sexta apresentação e depois fazemos um novo bloco de discussões. Olá, meu nome é Ellen, sou acadêmica da primeira fase do curso de agronomia e vim aqui representar meu grupo, que é composto pelo Elcio, por mim e pelo Lucas. Nossa apresentação é sobre aplicativos rurais. A tecnologia está cada vez mais presente nos dias de hoje e principalmente na tomada de decisões. E o produtor rural, hoje com seu smartphone ou seu computador, ele pode acessar vários aplicativos e ferramentas que auxiliam na agricultura e na pecuária, desde a previsão do tempo, na nutrição animal, até na aplicação correta de defensivos. Esses são alguns exemplos de aplicativos para agricultura e pecuária que nós vamos falar hoje. Bioinsumos foi desenvolvido em parceria com a Embrapa Informática Agropecuária e, em sua primeira versão, apresenta apenas informações sobre inoculantes e os produtos para controle de pragas, registrados que estão dentro do conceito de bioinsumos para agricultura orgânica e outros sistemas produtivos. Os bioinsumos são de origem vegetal, animal ou microbiana e se destinam no uso e na produção de armazenamento e no beneficiamento dos produtos agropecuários. Agritempo. O aplicativo móvel Agritempo, sistema de monitoramento agrometeorológico, permite aos usuários o acesso via internet às informações meteorológicas e agrometeorológicas de diversos municípios e estados brasileiros.
Esse aplicativo possui as seguintes funcionalidades: mapas de monitoramento, mapas de previsão do tempo, mapas de índice de seca e histórico de chuvas. Adicionalmente, o usuário pode selecionar os estados que deseja consultar e também verificar os mapas disponíveis para sua localização, latitude e longitude, via GPS. A Dama Alvo é um aplicativo para lhe ajudar a identificar as principais pragas, ervas daninhas e doenças nas lavouras brasileiras de soja, milho, trigo, algodão, cana e café, através de um completo banco de imagens. O produtor poderá encontrar informações sobre o ciclo de vida, tratamento indicado, importância econômica e descrição de cada problema nas lavouras brasileiras. E caso ele não encontre um alvo, ele pode fazer uma foto e enviar ao aplicativo e receber ajuda para identificar. ForMilk, aplicativo para a gestão zootécnica de rebanho de leite. Simples e direto nos manejos reprodutivos, produtivos e sanitários. Suas funcionalidades são: importa dados de outros programas, possui perfis de usuários distintos para acesso à propriedade, gera relatórios e agenda atividades de aplicações e medicamentos no calendário, podendo organizar as tarefas de sua fazenda. O aplicativo permite a criação de lotes, simulação de uma sala de ordenha e acompanhamento do controle leiteiro individual de cada vaca. O lançamento da entrega de leite mensal também é permitido e faz com que o produtor possa ver seu faturamento ao fim do mês, acrescentando o preço do leite em que o laticínio pagou e a quantidade entregue. O acompanhamento reprodutivo das vacas e novilhas também é claro e simples e pode ser acompanhado. Todas as informações e ocorrências na reprodução animal podem ser detalhadas. Suplementa Certo é uma aplicação para avaliação do custo-benefício da suplementação na seca e é fruto da parceria Embrapa de Gado e Porco e da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Essa ferramenta permite ao pequeno, médio e grande produtor na cadeia de carne bovina comparar os rendimentos do mesmo tipo de produto de suplementação de diferentes marcas. Permite também realizar a comparação com dois tipos de suplementação distintos: a suplementação com sal proteinado e semi-confinamento. Não há necessidade de conexão à internet para usá-lo. Plantix. O Plantix pode detectar com precisão pragas e doenças em plantações, em questão de segundos, e atua como uma solução completa para a produção e manejo de culturas. O aplicativo cobre 30 das principais culturas e detecta mais de 400 danos a plantas. Simplesmente tirando uma foto de uma cultura doente, ele está disponível em 18 idiomas. O que o Plantix oferece? Cure sua cultura, detectando pragas e doenças, alertas de doenças. Você pode ser o primeiro a saber quando uma doença estiver prestes a invadir a sua região. Daí tem a comunidade de agricultores, e você pode fazer perguntas relacionadas a culturas e obter respostas de mais de 500 especialistas da comunidade. Dicas de cultivo. Você pode seguir práticas agrícolas eficazes ao longo de todo o ciclo do cultivo. A previsão do tempo. A calculadora de fertilizantes, onde você pode calcular as demandas de fertilizantes de sua cultura com base no tamanho do lote. Seria isso. Agradecemos sua atenção. Então, finalizamos o segundo bloco e partimos para as discussões sobre essas 3 apresentações. O que vocês acharam? Tem comentários? Tivemos mais algumas apresentações sobre agricultura de precisão. Me chamou a atenção a importância aqui da minimização dos impactos ambientais. Eu acho que ainda não tinha aparecido esse ponto nas apresentações anteriores. Faz bastante sentido. E também a ideia de que com esses equipamentos, drones, a gente consegue ter informação em tempo real. Pode ser bastante interessante, né? Mas ainda assim eu ficava me perguntando do custo e para aqueles agricultores menores, o que eles poderiam fazer. E aí a última apresentação de aplicativos rurais traz que tem bastante coisa, né, que na verdade é gratuita, talvez não tão automatizada, mas que ainda assim pode ajudar o pessoal que não consegue investir tanto em tecnologia.
vocês acham? O Cleiton comentou que a Embrapa é uma fonte de aplicativos para pequenos, bastante coisa. Então, esses aplicativos eles vão ajudar bastante, talvez não tanto quanto essas ferramentas mais avançadas, mas ainda assim vão ajudar e sem ter custo, né? Legal, então se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu acho que a gente pode ir para o terceiro bloco. Professor, falando em questão de controle ambiental, né, como eu faço parte de fiscalização ambiental, então a gente também faz uso de drones para fazer monitoramento de focos de desmatamento, esse tipo de coisa, né? Então é feito um sobrevoo, né, nas áreas onde estão danificadas, né, a vegetação está danificada, e é feito um fotomosaico de todas as imagens e depois é passado para um software também no ArcGIS, lá eles fazem um mapa do local do dano. Então, como foi falado em controle ambiental, eu lembrei desse detalhe aí também, achei interessante falar para o pessoal também. É bem interessante. E até complementaram ali que dá para fazer agricultura de precisão em agricultura familiar também, né? E aí que os drones estão diminuindo de preço. E aí, realmente, né, eles parecem que apareceram alguns anos atrás e agora estão cada vez mais comuns. Tem muita oportunidade de aplicação na área de agronomia. Legal, mais algum comentário, pessoal? Então, vamos lá para o terceiro bloco. Somos alunos da agronomia, aula de informática. Vamos apresentar a informática na fruticultura. Eu sou a Cristiane. Primeiramente, o que é fruticultura? Fruticultura é o ramo da agricultura que visa produzir economicamente e racionalmente frutas em geral, com o intuito de comercializar os mesmos. A fruticultura é a atividade econômica de mais importância para a humanidade, tanto considerando os aspectos econômicos e sociais, como representar a importante fonte de nutrientes que leva alimento à mesa dos brasileiros e de outros países. Formação de mudas. Enxertia é o método utilizado por especialistas que trabalham com plantas, como botânicos e agrônomos. Consiste na união de duas espécies diferentes. O processo acontece entre uma parte da planta denominada enxerto, ou cavaleiro, que é inserida em outra parte de outra planta, ou outro indivíduo da mesma espécie, que pode ser o sistema radicular ou caule, conhecido como porta-enxerto ou cavalo. Borbulia. São feitas no porta-enxerto duas incisões transversais e duas longitudinais, como um garfo, de modo a liberar a região a ser ocupada pela borbulha. A borbulha é retirada do garfo, praticando-se também duas incisões transversais e duas longitudinais no ramo, de modo a obter um escudo idêntico à parte retirada do cavalo. Aplicativos. AEAGRO, aplicativo que mostra para o produtor o terreno dele em localização geográfica no mapa, e ele tem como agendar o trator, tipo, atividades como trator, plantio e outras coisas. AgroHazard
é a previsão meteorológica essencial para o campo. Ele mostra se vai chover, se vai ter estiagem, como é que vai estar o clima quando você vai plantar. Agromercado. Além de ficar por dentro do tempo, o produtor rural também precisa ficar atento à cotação das agropecuárias. Esse aplicativo vai mostrar quanto é que está o preço da soja no mercado, quanto é que está o preço do milho, e vai mostrar o que está mais em conta para você plantar. Me chamo Franciele e vou falar um pouco sobre onde o profissional de fruticultura pode atuar. Então, ele pode atuar em cooperativas, associações, órgãos públicos. E, dependendo o local de trabalho, ele terá a participação de planejamento e execução de monitoramento das etapas de produção de plantas frutíferas. E também atuação no mercado de distribuição e comercialização de frutas. Também o profissional ele vai atuar em propriedades rurais, empresa de consultoria, produção de frutas e entre outros. Esse aplicativo Tectone, ele é gerenciamento dos seus anos de experiência para entregar as melhores e mais inovadoras soluções em gestão para seus clientes atuantes no ramo da fruticultura. Ele é uma gestão mais completa no mercado e atenderá com excelência todas as necessidades de sua empresa. Eu sou a Maria Solange e vou falar dos tipos de pomares. Pomares domésticos ou caseiros são aqueles que se caracterizam por apresentarem um grande número de espécies e cultivares. Os pomares comerciais são aqueles formados por um pequeno número de espécies e cultivares. Há um escalamento da produção, sendo que pode ser destinada à industrialização ou ao mesmo ao consumo in natura. Os pomares experimentais são aqueles que apresentam um grande número de espécies e cultivares. E os pomares didáticos são aqueles que apresentam um grande número de espécies e variedades onde são executadas práticas corretas e incorretas, pois o fim único é o aprendizado. Instituições de Assistência Técnica, Senar, Centro de Excelência em Fruticultura. Programa ATEG. O Senar criou a metodologia de assistência técnica e gerencial para auxiliar principalmente os produtores rurais das classes C, D e E, que não têm acesso à extensão rural e às novas tecnologias. A produção assistida é realizada com um grupo de produtores selecionados e desenvolvidos por metas. No município, o foco da TEG será a fruticultura, com destaque à cadeia produtiva do abacaxi. Dessa forma, o coordenador da TEG no Amapá expôs funcionalidade do programa e apresentou um caso de sucesso na produção da fruta desenvolvida no estado do Maranhão, com auxílio da assistência técnica e gerencia. O programa pretende atender na região 25 produtores rurais e oferecendo assistência técnica contínua em suas propriedades, além de trazer uma nova ferramenta metodológica aos técnicos, propiciando o melhoramento da formação e numeração por mérito. O acompanhamento com o produtor tem a duração de 2 anos e tem como metodologia 5 etapas: elaboração de diagnósticos produtivos individualizado, planejamento estratégico, adequação tecnológica, capacitação profissional complementar e avaliação sistemática de resultados. Obrigada pela atenção e um bom dia a todos. Então vamos para o segundo vídeo desse bloco. O grupo é composto por Rafael Munhoz e Matheus Sampaio. Somos alunos do IFSC de Canoinhas, da primeira turma de Agronomia. E escolhemos o tema sobre a utilização de drones na agricultura. Um tema que foi selecionado no começo, mas quando foi criado o grupo, foi discutido já no comecinho que seria esse tema por causa do avanço da tecnologia,
e da chegada de novas coisas, novas postas para dentro da área da lavoura, da pecuária. Então, é um assunto que pode ser bem debatido, bem falado, por causa que, com a tecnologia, muitas coisas novas estão chegando, muita gente não está sabendo, muita gente está fora, e é uma coisa que daqui a uns anos vai ser comum, vai ser normal ver em propriedades esse tipo de coisas. Tá, e para quem não sabe o que são, quem não ouviu falar, ou quem já ouviu falar, são chamados muitas vezes de vans, que é veículos aéreos não tripulados. No caso, controlado por controle remoto, ou simplesmente pela tela do celular, de um tablet. Isso pode ser meio esquisito no começo, muitas pessoas podem pensar, meu Deus, como isso, né? O que está acontecendo? Essas pessoas mais antigas, né, têm esse costume, muitas coisas novas chegando, ficam assustadas, ficam vendo, mas é o que está acontecendo, é o que está chegando, e é uma coisa que daqui a uns anos vai ser comum, vai existir muito, muito fácil. Agora, no começo, são aeronaves pequenas, são coisas de porte baixo, mas já agora, no decorrer da tecnologia, avançando essas coisas, nos processos que estão estudando coisas maiores, drones maiores, para fazer aplicação de coisas mais, em área mais grandes, no caso. É experimento no começo, agora que está chegando isso, mas no decorrer dos anos para frente, eu calculo que vai crescer muito isso, essa área ainda, e vai expandir muito o negócio sobre drones na agricultura, drones na pecuária, essas coisas assim. E os drones no mercado, né, já cresceu 50% do ano passado para cá. Então é uma coisa que, se for de pensar, é uma coisa que está crescendo, é uma coisa que um compra e outro vê, está funcionando, é para isso, para aquilo, e a pessoa está tentando certo. Então é uma coisa que vai vir com muita força ainda, eu calculo, vai dar ainda bem o que falar. E no mercado foram 71 mil drones cadastrados no programa. Então, se for de ver, é bastante coisa, né? Uma coisa que começou agora de começo, tá crescendo muito, muito rápido, expandindo uma coisa bem grande. 71 mil que foram cadastrados, 40% já pertence ao agronegócio. Então, vai ser uma coisa muito bem evoluída, muito bem pensada, por causa que com o plantio de soja, café, cana-de-açúcar, que é uma coisa muito usada, porque depende de uma fase do crescimento onde que a cana-de-açúcar atinge um porte alto, não tem como fazer entrada de implemento agrícola, trator, maquinário. Então, com o drone, eles conseguem mapear a área e fazer a controlação de pragas, veneno, irrigação. Então, é uma coisa que muitas pessoas estão vendo e está dando muito certo. E os drones estão ganhando muita força na pecuária e na agricultura, por causa do desempenho que eles têm dentro disso, né? Você precisa mapear uma área, fazer uma medição no terreno, você pode ver a quantidade de pragas existentes na área, porque pela imagem que o drone detecta, dependendo do processo do drone no qual que ele se habita, ele consegue detectar a praga, a doença, ele consegue controlar, consegue fazer irrigação, consegue passar inseticida, venenos, e nisso é uma coisa que não tem tanto custo, depender do modelo, do tipo, é uma coisa com pouco custo, que faz um serviço gerado muito rápido, ligeiro, e sem muito custo alto, dependendo do tipo do drone. O drone faz a pulverização com químicos biológicos e detecta doenças por imagens geradas. E tudo para melhor informação para a propriedade. Tudo para um ganho muito grande dentro da propriedade. E mais do que isso, ele consegue mapear o que é preciso, o solo, a plantação, as pragas, entre outras coisas. Então, o que eu tinha falado, é uma coisa muito, 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 muito precisa para dentro da agricultura, dentro da pecuária. Uma coisa muito, muito precisa mesmo. E para isso, se conseguir resultados, você tem que investir no novo, investir na tecnologia que está chegando. Não pode ter medo, tem que pegar e investir. Mas é uma coisa que já está gerando muitos resultados positivos e muitas pessoas falam que dando certo. É uma coisa que futuramente vai ser bem comum avistar na propriedade. E com a utilização do drone na agricultura,
reduz muito os gastos, reduz muito por causa que uma área que você planeja por tanto adubo de veneno, o drone com a imagem captada de cima, ele consegue ter uma análise muito bem precisa e você consegue economizar muito nos gastos dentro da propriedade. Mas não também só nos gastos de insumos, mas também na mão de obra, né, que é uma coisa que ultimamente é muito falado, na verdade. E muita gente se pergunta quais são os drones, quais que tem, quais que existem no mundo rodando. Bom, primeiramente, de todos tem os drones de pulverização, que são drones para tratar de produtos químicos, produtos veneno, no caso. Tem os drones de mapeamento aéreo, que faz o mapeamento da área, no caso, para você ter uma precisão muito alta na sua propriedade. Tem os drones para irrigação. O de irrigação é um que está sendo muito bem estudado, uma coisa que já estão fazendo mais estudos para fazer um investimento maior nele. Por isso que estava falando, os drones têm menores, mas estão já com a tecnologia, estão usando para drones maiores. Então eu calculo que daqui a uns tempos vai existir drones bem mais gigantes com aplicação de mais área por mais pouco tempo, no caso. Mas é uma coisa que está avançando muito. E tem os drones para georreferenciamento, também, que é o de captação de imagens. No caso, são coisas novas, coisas que estão chegando, mas coisas que são muito bem usadas dentro da pecuária. Muitas pessoas não conhecem, muita gente não chegou a ter o conhecimento, mas daqui a uns anos vai ser muito bem visto dentro da propriedade. Bom, é uma coisa nova, é uma coisa que está chegando agora, mas vai ser bem falado, bem trabalhado em cima disso. Mas é só com o passar do tempo, passar dos anos, para ver evolução, mas muita coisa ainda está para acontecer, né? Claro, vai gerar muitas questões, vai gerar muitas discussões sobre o que faz, o que acontece, vai dar certo, não vai dar certo, mas a princípio tem muito futuro para acontecer muitas coisas grandes aí pela frente. Então, é a tecnologia que está chegando, a tecnologia que está na propriedade, mas que vai reduzir muitos gastos, muitos custos, e é um investimento que tem que colocar para frente, tem que investir mesmo, porque é só assim para conseguir dar um passinho mais lá para frente. Bom, essa foi a nossa apresentação sobre drones na agricultura. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, manda mensagem que a gente estará à disposição a vocês. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Obrigado. Então vamos agora para a última apresentação desse bloco e depois fazemos as discussões. Olá, eu me chamo Andressa, sou do curso de Agronomia do IFSC Campus Canoinhas. Meu trabalho é composto por mim, Andressa, pela Isabela e pela Poliana, que ajudaram a desenvolver o trabalho. Informática no campo. Muitos produtores já adotam o computador para fazer coisas simples do dia a dia. A informática também está muito presente na agronomia e se tornou um importante fator. O agronegócio vem investindo em mecanização na lavoura e também na pecuária para aumento da produtividade. O avanço com a robotização para o trabalho rural é uma nova tecnologia que demonstra que os robôs estão conquistando um espaço no campo. Muitas tecnologias estão presentes nos campos brasileiros, como as ordenhas robotizadas, máquinas com piloto automático e o trator autônomo, onde é controlado remotamente através de um tablet, smartphone ou até o computador. Drones estão sendo utilizados para fazer o mapeamento e monitoramento da produção, com a utilização de câmeras que indicam os pontos problemáticos da lavoura. Também está sendo utilizado drones para fazer pulverização de plantações, para o controle de pragas e doenças. Em áreas menores com difícil acesso de máquinas. Através dessas tecnologias, a agricultura está entrando em uma nova era, a chamada fase de inteligência artificial, a internet das coisas. Essa tecnologia, ela eleva a produtividade, diminui o processo de perdas no plantio até a colheita.
Então vamos lá para o terceiro bloco de discussões. Quem gostaria de fazer algum comentário aqui? Mais apresentações sobre drones, mapeamento. Vendo nos comentários ali, o Leonardo comentou que já estão utilizando drones para tocar boiada. É menos comum, mas já está sendo feito. Então, alguns pontos aqui que me chamaram a atenção, até o Cleiton tinha comentado antes, que quanto melhor o scanner do drone, mais caro ele vai ficar. Eu acho que aqui é uma área que a informática tem muito a evoluir e daí contribuir com a agronomia, né? Então, usando o mesmo scanner, a mesma câmera, o mesmo sensor, conseguir um resultado melhor. Então, aí, com esse sensor que é mais barato, a gente entrega um resultado melhor e assim vai evoluindo. Então, aí, outro ponto que me chamou a atenção também, principalmente agora na última apresentação, e também aí vai ao encontro do comentário do Leonardo, é se é possível que esses drones trabalhem sozinhos mesmo. Então, foi comentado que pode ser controlado à distância, né? Não necessariamente vai ser completamente autônomo. Mas será que a gente vai chegar num ponto que eles serão completamente autônomos? Talvez identificar o que precisa ser feito, ir lá e fazer, sem nenhuma interação humana. O que vocês acham? Se vocês puderem falar, eu vi que vocês estão participando no chat, mas aí depois, quando a gente for disponibilizar, vocês falarem, vai ficar mais fácil do pessoal acompanhar. Não mais nenhum comentário. Então, acho que a gente pode ir para o último bloco. Olá, eu sou Cleiton Regodzinski, aluno do curso de Agronomia do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Canoinhas, e na disciplina de Informática, juntamente com os colegas Leonardo Juriel de Quadros e Rodrigo Palinger, estamos gravando esse vídeo para trazer a você informações relacionadas à informática aplicada à mecanização agrícola. A agricultura vem evoluindo ao decorrer dos anos e a mecanização agrícola vem fazendo parte desta evolução. Desde o século XVIII, com a Revolução Industrial, o surgimento de máquinas a vapor, passando pelo século XIX, com os motores mais eficientes, os componentes eletrônicos e, mais recentemente, com o uso da tecnologia digital, as máquinas tornaram-se muito mais eficientes e mais fáceis de serem operadas. E a informática está diretamente ligada a essa facilidade. Com o surgimento da agricultura 4.0, chamado de revolução tecnológica, todas essas técnicas que a informática auxilia e agiliza são aplicadas para a gestão completa das propriedades agrícolas e no gerenciamento e tomada de decisões. E também como a informática foi responsável por agilizar e facilitar a agricultura de precisão, presente em muitas áreas e revolucionando o meio de se produzir e administrar.
A informática trouxe diversos sensores acoplados a máquinas e também a outros equipamentos, nas quais, através de programas, geram gráficos e ajudam na interpretação desses dados, assim também como no mapeamento e georreferenciamento das áreas produtivas agrícolas. São equipamentos presentes em drones, GPS, e facilitam a mobilidade hoje através de tablet, celular ou mesmo de um notebook. Diversas dessas informações são armazenadas e transmitidas remotamente e simultaneamente para o operador dentro da máquina. Toda essa tecnologia facilita a sua interpretação e também a operação dos equipamentos agrícolas. Como vantagens, ela trouxe a economia do tempo, a redução da mão de obra, a economia de recursos, um controle de qualidade mais eficiente e uma produtividade maior, tornando assim o agronegócio uma interação nas quais planta, clima, solos, máquina e homem fazem parte de um grande pacote chamado de Big Data, onde muitas informações são coletadas, armazenadas e transferidas simultaneamente para a melhor tomada de decisão pelo agricultor. Assim também como as próximas tendências da agricultura e da informática na produção e na mecanização agrícola estão relacionadas cada vez mais com a agricultura de precisão e a rastreabilidade dos produtos, nas quais o consumidor lá no mercado consegue saber de onde veio, por onde passou e todas as etapas que cada alimento e como que ele chegou à sua mesa do consumidor. Como imagina-se máquinas autônomas operando 100 pessoas no mesmo local. E os drones que cada vez mais acabam revolucionando a agricultura, fazendo mapeamento de áreas, conseguindo verificar surgimento de doenças, pragas ou outras plantas indesejáveis e mapeando e trazendo informações mais fáceis para o produtor. Ainda diversos softwares e programas estão sendo desenvolvidos e cada vez mais a agricultura está tornando-se tech graças à informática. Muito obrigado. Então, indo para a segunda apresentação desse bloco. Bom dia, somos da primeira turma 2020 do curso de Agronomia, do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Canoinhas. Esse trabalho que apresentaremos faz parte da disciplina Informática Básica, presente em nosso currículo. E por que devemos estudar informática, já que nossa área de atuação será agronomia? Não seria mais apropriado partir direto para o estudo de solo, plantações ou criação animal? No entanto, nosso tema abordado é a aplicação de tecnologias da informação e comunicação para a otimização de processos agronômicos. E dentre as várias aplicações de informática, selecionamos o Sistema Supervisório de Estufas Vegetais. O que é uma greenhouse? Greenhouses são estufas modernizadas, climatizadas, basicamente com controle de temperatura, umidade e luminosidade, por meio de monitoramento remoto, com softwares destinados à produção agrícola. E seu propósito é atingir um ideal de produtividade e qualidade. Como isso é capaz? Isso é capaz graças a um sistema chamado sistema supervisório. O sistema supervisório ele é composto de 3 elementos, basicamente. O primeiro elemento são sensores.
sensores estes de temperatura, luminosidade e umidade, que ficam instalados dentro da estufa em pontos estratégicos. O segundo elemento é o elemento processador, é o computador, né? O terceiro elemento, então, são os atuadores. Os atuadores seriam os aspersores, os ventiladores, seriam aqueles elementos que vão atuar para corrigir a ação, fazer com que ela atinja o que o processador está programado para se ter ali dentro da estufa. Daí, basicamente, já estamos respondendo a aplicação da informática no curso de agronomia, né? A aplicação da informática nas greenhouses, ela é atuante no desenvolvimento de softwares de monitoramento, na pesquisa operacional para otimização dos fatores, aproveitamento maximizado de recursos materiais e humanos, enfim, tomando como exemplo a aplicação da informática em um país desenvolvido, né? Tomando como exemplo a Holanda possui cerca de 4.000 empresas de greenhouses, que operam mais de 9.000 hectares, empregando cerca de 150.000 trabalhadores. 150.000 trabalhadores é o equivalente, basicamente, a 3 vezes a população de Canoinhas. Essas greenhouses, né, essas empresas, elas chegam a produzir mais que 7 bilhões de euros em legumes, frutas, plantas e flores, dos quais cerca de 80% são exportados. Cerca de 80% são exportados. Isso significa que a produção deles é muito alta e gera um excedente bastante significativo. Então, há muito espaço para se crescer e inovar nessa área. No Brasil, ainda engatinhamos essa modalidade de tecnologia agrícola. Portanto, a informática é primordial para o nosso currículo e para a capacitação de agrônomos e técnicos agrícolas. Acho que a nossa primeira pergunta já foi respondida, né? Por que devemos estudar informática em nosso currículo de agronomia? Muito obrigado. Então, vamos para a nossa última apresentação e aí voltamos para as discussões. Bom dia, meu nome é Vitor e hoje eu vim apresentar um seminário para vocês sobre desenho técnico na agronomia e a importância que a informática exerce sobre ele. Bom, nosso professor de informática é o professor Lucas Bueno. Esse seminário foi confeccionado por mim e pelo Matheus Borges. Eu vou começar apresentando os primeiros slides e o Matheus vem logo em seguida apresentando o resto dos slides. Bom, a gente pode começar falando sobre o que é o desenho técnico. O desenho técnico nada mais é que uma especialidade do desenho que abrange diversas coisas. Eu deixei uma nota aqui para me falar sobre o que é. O desenho ele abrange geometria descritiva, as perspectivas, a isométrica, a cavaleira, a perspectiva do arquiteto e o desenho geométrico, ou seja, abrange uma grande parcela de várias coisas. E é uma matéria relativamente não tão difícil, mas também não é tão fácil. Bom, mas atualmente é muito difícil a gente ver alguém fazendo o desenho à mão, porque hoje temos uma tecnologia que nos auxilia muito no desenho, que é o AutoCAD. E o que é o AutoCAD? O AutoCAD é um software de desenho por computador assistido. Ele foi criado pela Autodesk em 1982. É um software que nos permite fazer desenhos de 2D, 3D e diversas outras coisas. É um software muito bom.
muitos engenheiros, arquitetos, designers de interiores, topógrafos utilizam o AutoCAD para diversos projetos de pontes, ferrovias, casas. É um software excelente que abrange diversas áreas. Meu nome é Matheus Borges. Vou apresentar o trabalho de informática que foi feito em parceria com Vitor Ferreira, sobre a supervisão do professor Lucas Bueno. O que fazem os profissionais através do AutoCAD? Engenheiros mecânicos elaboram projetos para os mais diversos equipamentos. Os arquitetos conseguem ter uma perspectiva mais aprofundada de como seus projetos ficarão quando construídos. Os engenheiros elétricos conseguem tracejar as redes elétricas até para facilitar o trabalho e ficar mais seguro. Os engenheiros aeronáuticos elaboram modelos para auxiliar na produção de aeronaves. E os agrônomos, como trabalham numa área muito extensa, conseguem fazer os mais diversos trabalhos. E entre outras áreas. Conclui-se, então, que com o auxílio da informática e do desenho técnico, podemos usar dessas informações para uma área muito extensa de aplicações. Muito obrigado por assistir. Então, essas foram as nossas últimas apresentações. E podemos ir para as discussões, então. Então, tivemos uma apresentação sobre a mecanização agrícola, outra sobre greenhouses, e a última agora sobre o desenho técnico. Eu estava vendo no chat ali que a questão dos drones gerou bastante interesse, né? Foi até colocado que precisaria evoluir a internet para conseguir, então, comandar esses drones. Então, aí eu chamo a atenção aqui que esse é um outro ponto também que é estudado na informática, e a gente não precisaria necessariamente evoluir o alcance da internet, porque a gente precisa ter uma rede local, não necessariamente conectada na internet, mas que possibilite que quem estiver controlando o drone consiga ali nessa rede local que vai estar do celular dele até o drone, né, fazer esse controle a uma boa distância. E a gente já tem bastante coisa para isso, né? Claro que precisa evoluir e também diminuir custo, ficar mais preciso. Até colocaram ali que a legislação quem faz é aeronáutica, e é uma coisa muito importante justamente para evitar acidentes. Ô, professor. Diga. Eu prestei atenção no que o Leonardo falou ali sobre o uso de drone no controle do gado. Ele até comentou sobre que causa estresse no gado, os especialistas estavam falando, e realmente eu li uma matéria esses dias, acho que foi no Globo Rural, que os drones estão causando certo estresse nos bois ainda. Eles acabam ficando estressados com o barulho ou a aproximação demais do drone, e eles acabam se estressando muito. Então, a aplicação dessas tecnologias acaba gerando esses efeitos que talvez não são previstos. E aí, com certeza, a gente ainda precisa evoluir bastante nesses pontos. Talvez, ao invés de drones, a gente pudesse usar robôs mais parecidos com humanos. Não sei se funcionaria. E eu sei que tem coisas nessa linha. Aí o Sérgio perguntou, e aonde que entra a internet das coisas? Então eu acho que é interessante definir o que é a internet das coisas. Seria basicamente a gente ter vários dispositivos, por mais que sejam pequenos, como uma lâmpada, interruptor, alguma coisa assim, um sensor lá na plantação, que está conectado na internet, realmente, então que é essa nossa rede mundial, e enviando dados e recebendo dados dela.
mas a gente não precisa que as nossas redes estejam conectadas à internet. Pode ter uma rede local, que funciona como a internet, mas o acesso é limitado. É só para quem está ali dentro daquela rede. Então, isso já facilitaria, talvez, os locais onde é mais difícil levar a internet. Deixa eu ver o último comentário do Clay. A gente está evoluindo ali na questão deles operarem de forma autônoma. Com certeza, Sérgio, a rede local seria mais segura, porque você precisa estar naquela localização e ter acesso àquela rede para explorar qualquer vulnerabilidade que ela possa ter. Se ela estiver conectada na internet, não. Exatamente isso. E aí temos ali, então, também sobre a Greenhouse, que é muito interessante, né? Controlar automaticamente o ambiente. E a parte de desenho técnico também, que evolui muito e ajuda aí nos projetos. Vocês têm mais algum comentário? Exatamente, uma rede local vai ser melhor, a gente consegue garantir com muito mais certeza uma estabilidade, uma velocidade, depende de menos equipamentos, varia menos a situação. Para a questão da segurança. Então, se ninguém tiver mais um comentário, eu acho que a gente pode ir partindo para finalização, né? Mas podem comentar ainda. O Cleiton comentou ali que faltou a informática ajudando na comercialização e venda. Teve uma das apresentações, acho que do bloco anterior, que é um aplicativo que traz os custos, né, para que o produtor possa escolher o que ele vai plantar, o que vai ser mais produtivo ou não. Aí tem a questão do 5G. O 5G realmente ele trará muitas vantagens. Acho que inclusive em relação à distância, eu não tenho tanta certeza, mas com certeza em relação à velocidade. E aí o Jorge perguntou se o 5G faz mal para a saúde. É uma polêmica, né? Eu acredito que não, parece que não, mas tem ali um pessoal que diz que sim, então eu realmente não conheço tanto dessa área assim. Mas o que eu já li assim, de pessoas que eu confio seria de que não faz mal, não. Então eu gostaria de agradecer, pessoal, tanto os alunos que fizeram os vídeos, participaram das discussões, e principalmente também o pessoal que não é da turma e que está participando, contribuindo, né? Eu fiquei muito contente aqui com o resultado dos vídeos de hoje. Eu acho que é uma missão cumprida. Beleza? Então vamos encerrar. Obrigado. Se vai para a Globo, não sei. Vamos ver se eles vão pagar o que a gente vai pedir. Bom dia. Sim, vai ter um certificado para todo mundo.